Mas eu quero apresentar aqui, irmão, a Bruna. Cadê a Bruna? A esposa do preleitor desta noite. Fica de pé, Bruna. Vem cá, Clebson. Conheço esse menino aqui, irmão, há muito tempo. Hoje ele parece não, ele é crente. Ele é crente. Esse menino aqui era aquele menino que pegava as motos aí. Sabe aquele bando de moto que sai pra lá e pra cá, estralando tudo? Esses cabras aqui, irmão. E hoje Deus fez uma obra bonita na vida dele, né? Hoje não, já há alguns anos atrás. E hoje ele será a boca de Deus para a minha vida, para a vida da igreja nesta noite, em nome de Jesus Cristo. Como voz de muitas águas, como alarido de Deus na face da terra, né? Como a amada igreja de Rochidale primeiro vai recepcionar esses ilustres visitantes. Deus abençoe, meu filho. Cumprimento a amada igreja na paz do Senhor Jesus, amém? É um prazer estar aqui hoje. Pode sentar, igreja. Tá nessa casa de oração. Eu sou do Nova Osasco 1, meus irmãos, onde o nosso amado pastor Raimundo congregava antes. Pastor Raimundo, né, para mim, não é só um pastor, é um irmão, né? Considero ele muito, ele e a Aldrier, com os meninos. Eu acho que nós se conhecemos há mais de 15 anos, né? Mais de 15 anos, era menininho. O pastor Raimundo acompanhou a minha trajetória como um menino normal, depois meio doido no mundo, mas Jesus pegou eu e eu estou aqui hoje, fazendo a vontade e o querer do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Irmãos, abra vossas Bíblias no Evangelho de Lucas, capítulo 2, versículo 41 e ao versículo 49. Eu peço para você, após a leitura bíblica, mantenha o texto bíblico aberto e preste muita atenção na ministração da Santa Palavra de Deus, amém? A Palavra de Deus diz assim, Lucas, capítulo 2, versículo 41 ao 49. Ora, todos os anos iam seus pais a Jerusalém, à festa da Páscoa. E tendo ele já 12 anos, subiram a Jerusalém, segundo o costume do dia da festa. E regressando eles, terminados aqueles dias, ficou o menino Jesus em Jerusalém, e não souberam seus pais. Pensando, porém, eles que viria de companhia pelo caminho, andaram o caminho de um dia, e procuravam-no entre os parentes e conhecidos. E como não encontrasse, voltaram a Jerusalém em busca dele. E aconteceu que, passados 3 dias, o acharam no templo, assentado no meio dos doutores, ouvindo-os e interrogando-os. E todos os que ouviram admiravam a sua inteligência e respostas. E quando viram, maravilhavam-se. E disse sua mãe, filho, por que fizeste assim para conosco? E ele disse, Jesus, por que é que me procura? Não sabes que me convém tratar dos negócios de meu pai? Amém? Aqui é um texto, meus amados irmãos, muito conhecido na Santa Bíblia, e um texto muito raro, pois ele foi relatado aqui somente pelo médico Lucas, ao qual foi o escritor desse evangelho, e do livro de Atos. Porém, aqui no evangelho de Lucas, vamos ver algo muito interessante. Nós vamos ver José e Maria, pais de Jesus, que perderam Jesus, irmãos. A gente perde muita coisa, né? Segundo a pesquisa, o que as pessoas mais perdem é carteira, é celular. Só que, para nosso susto, perderam Jesus Cristo de vista. E quem perdeu a primeira vez, irmãos, foram os próprios pais dele. O pai e a mãe. E aqui Lucas, por ser médico, Lucas é muito pontualista em alguns pontos. Por exemplo, no Evangelho de Lucas, você vai ver que esse texto ele é único aqui. Segundo, no capítulo 2, mostra o nascimento de Jesus, mostra Jesus sendo apresentado no templo. Somente em Lucas vai relatar Jesus com 12 anos de idade, por mais que fora da Bíblia hoje em dia tem uns livros aí que até pregador fica repetindo essas besteiras, que Jesus ele vendia mesa, fazia não sei o que lá. A gente tem que ficar com a Bíblia, meus irmãos.
É o que a Bíblia diz. Esse livro está na tua mão e no meu aqui, ó. Nada além disso. Se a Bíblia não fala, o pregador tem que estar calado. O pregador fala enquanto a Bíblia está falando. A igreja tem que ter ouvido enquanto a Bíblia está sendo pregada. Texto bíblico. Então você tem que interpretar isso, porque hoje em dia é cada coisa que a gente vê. E aqui, meus irmãos, Lucas, ele foi o escritor que se preocupou com detalhes. Isso mostra muito o perfil de Lucas. Por exemplo, Lucas, ele escreveu seus evangelhos a partir de um estudo minucioso, irmãos. Ele entrevistou pessoas. Você vai ver no começo do seu evangelho, ele está escrevendo para um homem, que a gente não conhece ele, mas ele foi um evangelho escrito, um estudo, entrevistando pessoas, procurando e relatando aquilo ali. Diferente do do livro do Apocalipse, que foi uma revelação completa, que Deus deu ao João. Escreve esse livro, para você ver que Deus usa quem Ele quer, do jeito que Ele quer, da forma que Ele quer. Essa é a forma que o nosso Deus, nosso Senhor, trabalha. E aqui nós lendo esse texto, nós vamos ver o contexto dessa palavra aqui. Vemos que após o menino Jesus ser apresentado no templo, um mês depois do seu nascimento, José e Maria voltaram para Nazaré. Isso está em Lucas 2, 39 e 40. A Bíblia se cala durante esse período. E só aqui nesse ponto que Lucas relata Jesus com a idade de 12 anos de idade. E aqui a mensagem que eu vou pregar para vocês hoje, o título dessa mensagem é: não perca Jesus de vista. Não perda ele em hipótese alguma. E eu vou mostrar alguns pontos para vocês. Primeiro ponto, irmão: Jesus foi perdido de vista em um local conhecido para José e Maria. Isso é Jerusalém. Olha o texto que ele diz aí, versículo 41. Ora, todos os anos iam seus pais a Jerusalém à festa da Páscoa. Lucas aqui, no capítulo 2, mostra claramente que José e Maria, eles eram judeus fiéis à lei. Eles cumpriram tudo aquilo que a lei dizia, que a lei solicitava de um judeu: sangue. Primeiro, circuncidaram Jesus conforme a lei exigia, Levítico 12, versículo 1 ao 4. Segundo, levaram Jesus após um mês de nascimento para oferecer a oferta pelo seu filho primogênito. Números 18, versículo 15 a 16, você confere isso. Terceiro, Maria ficou proibida de entrar no templo por 40 dias. Você vê isso em Levítico, capítulo 12. E quarto, todo homem sendo judeu precisava comparecer 3 vezes perante o Senhor nessas festas, em Jerusalém, que era a cidade escolhida por Deus. É a festa dos pães ázimos, a festa das semanas, as festas dos tabernáculos. Você vê isso lá, meus irmãos, em Êxodo 34, 23, em Deuteronômio 16, 16, que diz, 3 vezes no ano, todo homem entre ti aparecerá perante o Senhor teu Deus, no lugar que escolher. Na festa dos pães ázimos, e na festa das semanas, e nas festas do tabernáculo. Porém, não aparecerá vazio perante o Senhor. Então, José e Maria eram judeus natos, cumpridores da lei, obedientes à palavra de Deus, à risca. Você vê que já é interessante que Deus não mandou Jesus nascer numa família de judeus sem compromisso. Maria e José tinham compromisso com Deus. José e Maria iam todo ano para Jerusalém, meus irmãos. Percorria cerca de 150 quilômetros para ir para lá. Uma vez no ano, pelo menos, o homem tinha que ir. A mulher não era obrigada a ir, mas o homem era, o cabeça da casa, era obrigatório estar lá. Jerusalém era uma cidade histórica, de grande importância. Tinha ali o templo reformado por Herodes o Grande, cujo alguns dizem que quem não via aquele templo não sabia que era algo lindo. O que era algo lindo, porque era algo maravilhoso, chamava atenção. E aqui fica a primeira lição do versículo 41, que nós não perdemos Jesus, irmãos, no meio da tribulação, não. Você e eu não perdemos Jesus de vista no meio da luta, não, da peleja, não. Você corre risco de perder Jesus no momento de calmaria, no momento de paz. Você pode perder Jesus quando a porta de emprego está 100% aberta, quando a conta está cheia, quando está com saúde, está tudo. É aí que os crentes abaixam a guarda. Eles não perderam Jesus no meio de uma guerra, no meio da peleja, não. Era um local familiar, conhecido para José e Maria, Jerusalém. Era um local que todos os anos, o texto diz, ora, todos os anos iam seus pais a Jerusalém, à festa da Páscoa. Era costume de José e Maria participar.
E aqui, irmão, nós não perdemos Jesus em um local desconhecido, tribulação. Nós não vigiarmos num momento de calmaria, de paz total, é que você perde a presença de Deus. Que você esquece que é crente. Que você deixa de olhar para Jesus. Porque é igual uma frase que diz: bendita a dor que me mantém perto de Cristo. Porque você acha que Paulo orou a Deus, pedindo para Deus tirar o espinho na carne? Deus não tirou. Porque o espinho na carne se via para Paulo ficar na presença de Deus. Então se a luta vai te fazer ficar na presença de Deus, Deus não vai tirar a luta, meu amado irmão. Porque bendita é a dor que nos prende na graça, na presença do nosso Senhor. Porque Deus não quer perder eu nem perder você. Então muitas das vezes a gente está passando uma luta, mas essa luta está fazendo você orar mais, está fazendo você jejuar mais, está fazendo você estar em comunhão, está fazendo você estar na casa de Deus, está fazendo você estar buscando ao Senhor, se consagrando, se dedicando cada dia mais na presença de Deus. E isso, irmãos, faz lembrar algo. Davi, quando ele caiu em adultério, Davi não estava no meio de uma guerra não, tá? Quando Davi caiu no adultério, estava calmaria total. Davi derrotou Golias, Davi derrotou um monte de povos da região, mas Davi caiu no seu palácio, quando acordou de uma tarde, que ele era rei, a obrigação dele ir para a guerra, não foi para a guerra. O texto diz, segundo Samuel 11, versículo 1 ou 2, e aconteceu, que tendo decorrido um ano, no tempo em que os reis saem à guerra, os reis, não foi para a guerra, enviou Davi a Joabe, e com ele os seus servos, e a todo Israel, e eles destruíram os filhos de Amon, e cercaram a Rabá. Porém Davi ficou em Jerusalém. E aconteceu que numa tarde Davi se levantou do seu leito, e andava passeando no terraço da casa real, e viu do terraço a uma mulher que se estava lavando, e essa mulher foi formosa à sua vista. E aí o resto nós já conhece. Davi cai em adultério, não só em adultério, na mentira, no assassinato, num roubo, que ele roubou a mulher do outro homem. Davi, irmãos, ele caiu numa situação que não era na guerra não. Esse homem derrotou Golias, fez tantas proezas da presença de Deus, foi um valente de Deus, mas caiu num momento de calmaria. Então esse é um alerta para mim e para você, meu amado irmão. Você tem que tomar cuidado com o momento de calmaria. Toma cuidado se está tudo calmo ao seu redor. Porque o nosso inimigo da nossa alma, ele não para de trabalhar não. Ele não tem descanso não. É 24/48, ele tenta, ele planeja, ele executa. E um ser que enganou a terça parte dos anjos, que enganou Adão e Eva, o que ele vai fazer com uma pessoa que não tem Deus como prioridade, que não tem a Bíblia como regra de fé e prática, que não tem comunhão com o Senhor, que não vive em jejum, que não tem uma vida de santidade ao Senhor? Ele não tem medo de carteirinha de membro, ele não tem medo de cargos eclesiásticos, ele só teme a um, é Jesus de Nazaré. É esse que ele teme. Lembra vocês de Pedro, quando Pedro encheu o peito e se achava alguma coisa? Jesus olhou para a cara de Pedro e disse: ei Pedro, Satanás pediu para mim te cirandar. Sabe o que é cirandar? Pegar grão e chacoalhar, meus irmãos, para separar o grão de uma palha. Satanás falou: aí é só palha, aí não é grão não. Mas Jesus falou: eu orei por ti, Pedro, eu orei por ti. Então nós temos que tomar cuidado, meus irmãos. Jesus foi perdido pelo seu pai e pela sua mãe, num local de calmaria, de tranquilidade, local conhecido, tá? Não foi desconhecido não. E isso também, meus irmãos, nos ensina que momentos de paz e tranquilidade são momentos perigosos. O próprio nosso Deus sabe disso. Olha o que Deus falou para o povo de Israel quando ele entrou na terra prometida. Deuteronômio 8, 11 a 14. Olha o que Deus diz, ó. Tenham cuidado de não se esquecer do Senhor, do seu Deus, deixando de obedecer aos seus mandamentos, às suas ordenanças e aos seus decretos que hoje lhe ordeno. Não aconteça que depois de ter comido, até ficar satisfeito, de ter construído boas casas e nelas morado, de aumentar os seus rebanhos, a sua prata e o seu ouro e todos os seus bens, e o seu coração fica orgulhoso, e você se esqueça do Senhor, do seu Deus, que os tirou da terra da escravidão. Será que você está esquecendo de Deus pelo momento que você está vivendo agora? Será que o momento que Deus te deu, você está esquecendo do Senhor?
Porque esses momentos são perigosos para a fé. Você tem que sempre se lembrar das suas raízes, de onde Deus te tirou. Eu sempre me lembro de onde Deus me tirou, que eu não merecia estar aqui não. Jamais merecia estar aqui. Mas foi a graça dele que me transformou. A graça dele que vem me transformando, porque nós não estamos santos. Nós estamos em estado de santificação. Deus está trabalhando em nós, até chegar o dia do nosso arrebatamento da igreja, onde teremos corpos glorificados, e o pecado não vai reinar mais em nós, nem a tentação vai chegar na nossa porta. Cuidado com o momento que você está vivendo. Segundo, no versículo 42, nós vamos ver outro ponto, que José e Maria erraram. Jesus foi perdido de vista em meio a um costume. Versículo 42, o texto diz: e tendo ele já 12 anos, subiram a Jerusalém, segundo o costume do dia da festa. E tendo ele já 12 anos. Essa é uma idade que, segundo o judeu, é uma idade que um garoto se torna adulto. Ele assume a responsabilidade de homem, que ele vai assumir pelos seus próprios atos a partir daquele momento ali. Então essa idade aí era considerada para o judeu, é uma idade de transição. Porque o menino, amados irmãos judeus, até hoje, predomina esse costume em Israel. O menino judeu começa a ler a escritura aos 5 anos. Aos 10 anos começa a estudar um conjunto de resumos da lei. E aos seus 13 anos ele é responsável já, entre os 12 e os 13 anos. Então era uma idade ali que Jesus era conhecido como um homem já. Por isso que as pessoas estavam ouvindo ele, parando para ouvir. Segundo o costume do dia da festa, Lucas escreve, a festa era Páscoa, decretada por Deus, está lá em Êxodo capítulo 12. Era uma festa que trazia caravanas e caravanas de todo mundo para Israel. E aqui temos uma lição nesse versículo 42, que é que devemos tomar cuidado com aquilo que virou costume. A festa da Páscoa era para ser refletida sobre a sua importância espiritual, histórica. E acima de tudo, ela apontava para Cristo. Era uma tipologia bíblica. Você estuda tipologia bíblica, você vai ver. Era um simbolismo que apontava para Jesus Cristo, que é a nossa Páscoa. Foi o Cordeiro de Deus, aquele que nos libertou do Egito, do pecado. Então esse é o sentido da Páscoa. Mas essa época que Lucas escreve que era costume. E o que vira costume não presta, meus amados irmãos. Cuidado, você não está vindo para o culto só por costume. Se está vindo para o culto só para tocar aqui na orquestra, ou sentar aqui no púlpito por costume, para obrigação para o pastor, ou para a denominação, para a placa. Deus não recebe esse tipo de coisa. Não deixa virar costume. Não deixa. Jesus disse, a Bíblia diz, que num grande dia Jesus vai dizer: se apartai de mim que nem vos conheço. E quem é esse tipo de pessoa que Jesus falou? Cantávamos no teu nome, pregávamos no teu nome, fazia obras no teu nome. Apartai-vos de mim que eu não vos conheço, vós que praticam iniquidade. Quem está por costume na casa de Deus não leva a sério a palavra de Deus. Quem está com costume na casa de Deus, vem para a casa de Deus, sai do portão para fora, está vivendo de qualquer jeito. Está vivendo na moralidade, no pecado, no erro. E está achando que Deus está se agradando? Está achando que Deus está achando lindo? Deus não aceita esse tipo de coisa, meus amados irmãos. Isso é Bíblia. O que vira costume é um problema sério. O escritor de Hebreus 10:25 diz na sua carta: não deixemos de congregar, como é costume de alguns. Tem muita gente pregando por costume, louvando por costume, vindo para a casa de Deus por costume. Eu quero dizer, larga esse negócio de costume. Venha para a casa de Deus, por quê? Porque lá Deus está, eu vou reverenciá-lo, eu vou louvá-lo, vou adorá-lo, eu vou andar em santidade. Entra na casa de Deus com reverência, porque é Deus que está aqui. Nós não estamos servindo o homem, nós estamos servindo aquele que um dia vai nos julgar. Não venha para a casa de Deus por costume. Não faça do culto costume. Tem gente que faz congresso por costume, faz festividade por costume. Não faça por costume. Tenha noção que você está servindo a Deus. Você não está servindo ao pastor, à denominação, à placa Belém. É a Cristo Jesus que você está servindo a Ele. Terceiro ponto que José e Maria errou. Versículo 43. E regressando eles,
Terminados aqueles dias, ficou o menino Jesus em Jerusalém, e não soube José nem sua mãe. O terceiro ponto é: Jesus foi perdido em meio à liturgia. Que é a liturgia? O decorrer do culto. Todo o decorrer do culto. Era o templo, era a festa, ali tinha rituais, tinha oferta, tinha tudo lá, que era feito para Deus. Foi determinado por Deus, na lei de Deus. Mas foi nesse ambiente de liturgia, de culto, que Maria e José perdem Jesus. É possível você vir para o culto, adorar a Deus, tocar, pregar, fazer tudo e estar perdido dentro da igreja, irmãos. E como é que você sabe? É quando você sai para fora. Porque Maria e José fora, estava sem Jesus. Maria e José, por cerca de 3 a 7 dias, festejaram em Jerusalém, cumprindo a liturgia, oferecendo as ofertas, sacrifícios, conforme mandava a lei. Porém, na volta esqueceram de Jesus. Isso que eles fizeram até parece que escandaliza nós, né, irmãos? Mas não. Está sendo muito comum no nosso meio hoje em dia. Pessoas que vêm para cá, mas quando sai, Jesus só fica aqui. Lá fora, Jesus não está com ele. No trabalho, ele não está com Jesus. Na casa, ele não está com Jesus. Na escola, na faculdade, ele não está com Jesus. Porque tem gente que é santo no púlpito, anjo na rua, mas é o Satanás dentro de casa. Então, meus amados, não podemos ser assim. Não pode ser desse jeito. Jesus tem que te acompanhar. Você tem que vir na tua casa já com Jesus para o culto. Você tem que estar na sua casa, no trabalho, já com Jesus do lado de você. Você é um cristão. O culto não começa aqui dentro, aqui é apenas 2 horas. O culto é a nossa vida a Deus. No momento que você abre o olho na tua cama, você está vivendo uma vida de sacrifício a Deus. Um culto bem feito é a sua vida dedicada a Deus. Uma vez um sapateiro perguntou para Martinho Lutero: o que eu tenho que fazer para glorificar a Deus? Na época, dizia que tinha que largar tudo. Sair do trabalho, largar a esposa e entrar dentro de uma igreja e ficar lá. Martinho Lutero falou: está errado. Você é sapateiro? Faça um bom sapato e venda por um preço justo. Você estará glorificando a Deus já. Um escrivão, quando ele vai para a sua escrivania, ele tem que ir para ali como se fosse um altar. Um dono do empreendimento, ele vai ter que trabalhar ali na sua loja como ali fosse uma adoração a Deus. No trabalho que você está também, irmão, você tem que adorar a Deus também aí com isso. Deus requer, e as pessoas esquecem que acham que só adorar a Deus aqui, ó. É do portão para fora também, tá? Aqui é 2 horas só, do portão para fora que o bicho pega. E isso que José e Maria fizeram, perder Jesus no meio da liturgia, é quando algo rouba a nossa atenção. Nós não podemos deixar a nossa atenção fugir do nosso amado Jesus Cristo. Os nossos olhos têm que estar em Cristo Jesus. E aqui fica uma lição do versículo 43, que as luzes, os cantores, os pregadores, os congressos, a liturgia do culto, isso não pode roubar o lugar de Jesus. Ele é o centro. A palavra pregada é para glorificar a Cristo. Os louvores rituais é para glorificar a Cristo. Tudo que fazemos é para Jesus. Não pode ser para o homem, é para Cristo Jesus. A Bíblia diz que nós devemos olhar para Jesus, amados irmãos. Hebreus 12:2, tendo os olhos fitos de Jesus, autor e consumador da nossa fé. A Bíblia diz que Jesus deve ser o centro de tudo. Romanos 11:36 diz: porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois a ele eternamente, amém. É para ele todas as coisas. O culto é cristocêntrico. Tudo é para ele, não deve ser para o homem. E Israel no Antigo Testamento, ele errou feio, aquele povo de Israel. Ele valorizou mais a liturgia, mais do que o sacrifício, tudo aquilo do que o próprio Deus. E isso está, meus amados irmãos, no livro de Amós, capítulo 5, versículo 21 ao 24, que diz, olha o que Deus diz: eu odeio e desprezo as suas festas religiosas, não suporto as suas assembleias solenes. Mesmo que vocês tragam holocaustos e ofertas de cereal, isso não me agradará.
Mesmo que traga as melhores ofertas de comunhão, não darei a menor atenção a elas. Afaste de mim o som das suas canções e a música das suas liras. Em vez disso, corra a retidão como um rio, a justiça como um ribeiro perene. Porque esse povo aqui estava valorizando só a liturgia. Mas saía para fora, era mentira, era roubalheira, era prostituição, era tudo que não prestava. E achava Jeremias a dizer que a casa de Deus era covil de ladrões. Jeremias, ele parou na porta do templo. Você vai ver isso no livro de Jeremias. Jeremias prega: vocês acham que a casa de Deus é covil de ladrões? Estão roubando aí fora, furtando aí fora, traindo esposa aí fora, fazendo tudo que não presta, e vem para cá louvar a mim. Isso é Bíblia, meus amados irmãos. Deus não se agrada disso não. Você ou é crente verdadeiro ou muda de nome. Porque não dá certo. Eu estou vendo a situação hoje em dia aí que é complicado, que você não está sabendo quem é crente ou quem não é mais. Porque é crente em festa mundana, é crente bebendo, é crente praticando a mesma coisa das pessoas do mundo. Não, você não é crente não, muda de nome. Tem que fazer semelhante àquilo que Alexandre o Grande fez. Diz a história que tinha um soldado de Alexandre o Grande que se acovardou. E falaram para Alexandre: ó, tem um soldado que se acovardou, e o nome dele é Alexandre também. Falou: o quê? Chegou na cara dele e falou: ou tu muda de atitude, homem, ou muda de nome. Ou você muda de atitude, vira um cristão verdadeiro, ou não queira ser chamado como um cristão não, porque é uma vergonha para o evangelho de Deus você ser uma coisa aqui dentro e do portão para fora ser outra. A liturgia roubou a adoração. Jesus foi perdido no meio da liturgia. Não podemos, irmãos e irmãos, voltar da festa sem Jesus. Saia daqui hoje com Jesus com você. Não podemos valorizar mais a liturgia do que Jesus. O culto é cristocêntrico, não é egocêntrico. O culto não foi feito por homem, mas sim para Deus. Versículo 44, vamos ver o quarto ponto que José Maria errou. O texto diz: pensando porém eles que viria de companhia pelo caminho, andaram o caminho de um dia e procuravam-no entre os parentes e conhecidos. E aqui é o quarto ponto: perderam Jesus porque terceirizaram a responsabilidade de estar com Jesus. Terceirizaram. Ele deve estar vindo aí com alguém, deixa ele aí, ó. Tem um monte de gente parente da nossa família, Jesus está vindo junto. Perderam Jesus porque terceirizaram a responsabilidade. O texto diz: pensando porém eles que viria de companhia pelo caminho, José e Maria pensaram: Jesus deve estar com alguém conhecido da família, não precisamos se preocupar com isso. E aqui fica uma lição: a responsabilidade de andar com Jesus é de cada um de nós. Cada um deve cuidar e zelar do seu relacionamento com Jesus. Eu não cuido do relacionamento da minha esposa com Jesus, e nem ela do meu. Eu tenho que cuidar. Marido não salva esposa, esposa não salva marido. Não é porque você é filho do pastor que isso garante salvação, ou mulher do pastor, ou seu presbítero, ou missionário, seja lá o que for. Cada um cuide da sua vida espiritual diante de Deus. Ninguém vai pegar a rabeira para entrar no reino do céu. Ninguém vai entrar agarrado no pé de ninguém, irmãos. Cada um é sua responsabilidade. Filho não salva pai, pai não salva filho. Ninguém salva ninguém. Cada um se posicione, ande na presença de Deus e lute diariamente para viver uma vida conforme Deus te chamou para viver. Não podemos ser como as virgens loucas de Mateus 25, versículo 1 ao 13, que confiaram a sua vida espiritual a outros, e na hora que mais precisaram do azeite, foram pedir às prudentes e não tiveram. Então cuide da tua vida espiritual. Temos que aprender que cada um vai dar conta de si mesmo, conforme Ezequiel 18, 20 diz, ó: aquele que peca que morrerá, o filho não levará a culpa do pai, nem o pai levará a culpa do filho. A justiça do justo será acreditada a ele, e a impiedade do ímpio lhe será cobrada. Então José e Maria perderam Jesus de vista porque terceirizaram a responsabilidade.
Deixa ele vir aí no caminho com alguém. Está vindo com alguém. Deixa ele aí. Mas quando se derem conta, irmão, perderam Jesus de vista. O quinto ponto, está no versículo 45. O quinto ponto é José e Maria buscando a Jesus. Eles perderam de vista, mas eles tomaram atitude. Vamos buscar Ele novamente. Vamos achar Ele novamente. E isso aqui vai ser para muita gente. Porque tem pessoas que já perderam Jesus faz tempo, mas não estão percebendo. Versículo 45 diz: e como não encontraram, voltaram a Jerusalém em busca dele. E aconteceu que passando 3 dias, o acharam no templo, assentado no meio dos doutores, ouvindo-os e interrogando-os. E todos que ouviram admiravam a sua inteligência e resposta. Que desespero que deve ter tomado José e Maria. Imagina. Quem aqui já perdeu um filho de vista? Muitos pais já aconteceu isso. Imagina o desespero de José e Maria ao perder o seu filho, Jesus, de vista. E não acharam ele fácil não, meus amados irmãos. Foi 3 dias para encontrar Jesus. Um dia voltando, um dia procurando lá, e no 3º dia que foram encontrá-lo. E aqui fica algumas lições, versículo 45 e 46. José e Maria não desistiram de encontrar Jesus. Tem muita gente que já perdeu Jesus de vista, mas não está se preocupando em encontrá-lo. Tem gente que já perdeu Jesus há uns dias, há uns meses, outra até anos, e nem percebeu ainda. Glória a Deus que José e Maria perceberam. E tomara a Deus, se você está nessa situação aqui, perceba hoje no nome de Jesus. Segundo, José e Maria, eles não ficaram colocando a culpa um no outro. Simplesmente eles se levantaram e foram determinados a encontrar Jesus novamente. Os dois erraram porque foi falta de vigilância de ambos. Mas eles não discutiram, eles se determinaram a ir atrás dele e encontrá-lo novamente. Terceiro ponto interessante aqui, da preocupação de José e Maria para encontrar Jesus, é o paralelo dessa situação com a igreja da Bíblia, que tinha perdido Jesus já faz tempo e não tinha nem dado conta. Está lá em Apocalipse 3, versículo 13 ao 22. O texto diz: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E ao anjo da igreja de Laodiceia, escreve isso, diz o amém. A testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheça as suas obras, que nem és frio nem é quente. Quem dera fosse frio ou quente. Assim, porque és morno, nem és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Como diz, sou rico e estou enriquecido, e de nada tenho falta, e não sabes que é um desgraçado, miserável, pobre, cego e nu? Aconselho-te que de mim compre ouro provado no fogo, para que te riquezas, e roupas brancas para que te vista, e não apareça a vergonha da tua nudez. E que unge os seus olhos com colírio para que vejas. Eu repreendo e castigo a todos quanto amo. Se pois zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei, e comigo. Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. A igreja de Laodiceia estava sem Jesus e achava que estava bem, que Jesus estava com ela, porque estava tudo bem materialmente. O celeiro está cheio, está tudo ótimo, não precisa de nada. Orgulho. Cuidado. Tem muito pessoas que estão bem e vão para o inferno. Bem materialmente, vão para o inferno. Esse é o caso do rico. Vivia a sua vida na luxúria, todo dia. Estava perdido. E os judeus achavam que uma pessoa próxima materialmente era a bênção de Deus, mas não é. Cuidado. Cuidado. E aqui essa situação dessa igreja. E a Bíblia manda nós buscarmos sempre a Deus, meus amados irmãos. O profeta Jeremias escreveu, Jeremias 29, 13: buscai-me-ei, me acharás quando me buscar de todo o vosso coração. O profeta Isaías escreveu, Isaías 55, 6: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocar enquanto está perto. E essa palavra buscar aqui no hebraico, em Jeremias, e no hebraico que está aqui em Jeremias e Isaías, é um sentido de buscar com diligência, com cuidado, com fervor, com amor, com zelo, buscar mesmo. Então José e Maria buscaram a Jesus. Sexto ponto, irmão, vamos ver José e Maria encontrando Jesus. Isso está em Lucas 41,
Lucas 48, 49, que diz: e quando ouviram, maravilhavam-se, e disse sua mãe: filho, por que fizeste assim para conosco? Eis que teu pai e eu ansiosos te procurávamos. E ele disse: por que é que me procuras? Não sabes que me convém tratar do negócio do meu pai? Quando José e Maria encontraram Jesus, irmão, é como Jesus dissesse a eles: eu estou aqui onde eu sempre estive, na casa do meu pai, nunca saí daqui. Então Jesus, meus amados irmãos, ele está sempre na casa do pai. E aqui fica algumas lições, versículo 48, 49, que José e Maria demorou 3 dias para encontrar Jesus, foi porque buscaram Jesus no local errado. Não é porque tem todo local tem um ajuntamento de pessoa, que quer dizer que Jesus está ali no meio, não. Porque a humanidade ainda continua buscando errado Jesus em muitos locais. Por exemplo, Jesus não está no meio do hinduísmo, Jesus não está no meio do espiritismo, Jesus não está no meio do budismo, Jesus não está no meio desses ajuntamentos estranhos. Jesus está no meio onde tem 2 ou 3 reunidos no seu nome. Então Jesus não está no meio em qualquer local, não. Segundo é que Jesus não está em todo local. José e Maria procurou ele no meio da multidão que estava em Jerusalém, e ele não estava. Não é porque tem ajuntamento de pessoas que isso quer dizer que Jesus está no meio. Tem gente reunida no nome de santo, de entidade. Jesus não está num candomblé, Jesus não está nesse tipo de coisa. Terceiro, é que Jesus é encontrado, irmão, na casa do pão, e é na igreja. A igreja ela tem falhas? Tem, porque tem pessoas igual eu e você. Então vai ter falha. Sempre vai ter algum ponto errado na igreja, porque é juntamento de pessoas igual eu e você. Mas é no meio dela que Jesus habita, é no meio dela que Jesus caminha. Por mais falha que a igreja possa ser, ela tem Cristo no meio dela. E isso está em Apocalipse, irmão, capítulo 2, versículo 1. Ao anjo da igreja de Éfeso escreve: essas são as palavras daquele que tem as 7 estrelas em sua mão direita e anda nos 7 candelabros de ouro. Os 7 candelabros de ouro representavam, irmão, as 7 igrejas ao qual foi escrita as cartas. Então Jesus está no meio da igreja, Jesus está aqui no nosso meio, Ele está aqui hoje com você. Se você perdeu Jesus no meio do caminho, se você deixou de olhar para Jesus por algum motivo, por alguma situação, eu clamo no nome de Jesus hoje que volte para o caminho, volte a olhar para Ele, volte aqui em Cristo, volte ao primeiro amor, volte para a presença do Senhor, deixe o mundo e os seus prazeres. Quero perguntar para você, meu amado irmão, que me ouve: você esqueceu Jesus em algum local? Será que Jesus está em algum canto que você deixou Ele? Será que Jesus só está aqui dentro? Quando você saia para fora, você não estava representando Cristo? Pare, reflita sobre isso. Será que você esqueceu Jesus no meio do caminho? Será que algo fez você esquecer de Cristo? Fez você esquecer dos princípios bíblicos? Será que tem algo roubando a tua fé? Pense sobre isso no nome de Jesus. Se coloca de pé, meus irmãos. Estarei orando para finalizar. Essa foi a palavra de Deus para a tua vida. Não perca Jesus de vista. Pai amado, Pai querido, no nome do teu Filho amado, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, meu Pai, eu quero te agradecer por essa oportunidade de pregar a tua santa boa palavra. Pai, abençoa essa congregação. Se tem alguém aqui, Pai, que estava desviando o olhar de Ti, Senhor, coloca os olhos deles direcionados novamente para Ti. Não deixe ele se perder, Senhor. Não deixe ele deixar você. Não deixe ele se afastar de você. Pai amado, Pai querido, no nome de Jesus, Pai, restaura a fé, restaura a comunhão, restaura o primeiro amor, Pai. Repreenda toda ação maligna contra a vida de pessoas dessa congregação, contra a vida do nosso amado pastor, contra a vida da sua família. Abençoa cada departamento no nome de Jesus, Pai. Cobre todos com o teu sangue, meu Pai, no nome de Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Deus abençoe o irmão Cleberson. Irmão Cleberson, pode voltar aqui novamente? Amém? Aí, irmão Cleberson, você pode voltar, filho. Em nome de Jesus, viu? Deus te abençoe. Ele está morando agora, irmão, sabe onde? Em Cajamar, é isso? Em Cajamar, né? Deus abriu uma porta lá, né? Ele está lá em Cajamar agora, em nome de Jesus, viu? Deus te abençoe. E congrega no Novo Osasco, né?
do Osasco. Deus te abençoe em nome de Jesus.